Daniel na cova dos leões. Tendo ocupado o trono que fora do rei Belsazar sobre o império babilônico, Dario veio governar. Então 120 sátrapas veio ele nomear. E para liderar os sátrapas, Dario, em sua lucidez, nomeou supervisores, que ao todo eram 3, para o rei não sofrer dano nem sequer por uma vez. Pois esses supervisores tinham a firme incumbência de prestar contas ao rei com a devida transparência. Por isso é fundamental para uma boa regência. Dentre os 3 supervisores, ali estava Daniel, o servo do Deus Altíssimo, homem leal e fiel, que amava ao Senhor, o poderoso do céu. No exercício do seu cargo, Deus a ele abençoou, de modo que Daniel, dentre os 3, se destacou, e por isso o rei Dario promovê-lo até pensou. Pois por suas qualidades de homem íntegro e sério, o rei pensava colocá-lo à frente de todo o império, um bom primeiro-ministro que para agir não tinha tédio. Mas isso causou nos outros um contínuo mal-estar, e assim seus inimigos procuraram logo achar uma falha em Daniel para poder lhe acusar. Por isso os supervisores fizeram uma reunião, juntamente com os sátrapas daquela longínqua nação, para verem erros em Daniel ou em sua administração. Contudo, não conseguiram nenhuma falta lhe apontar, porque era fiel, um servidor exemplar, que com coisas desonestas jamais quis pactuar. Na verdade, a inveja foi a causa principal do ódio de seus colegas que só lhe queriam o mal, porém, como Daniel, no reino não havia igual. Diziam os seus inimigos que jamais iriam encontrar falha alguma em Daniel para poder o acusar, porém, na lei do seu Deus, quiseram lhe investigar. Investigando novamente a sua vida de devoção, descobriram que Daniel tinha firme dedicação, de 3 vezes por dia fazia a sua oração. Com isso, seus inimigos tramaram um plano ardil para irem todos juntos para propor ao rei Dario que decretasse um edito, coisa que ele admitiu. Pois ficou estabelecido que não se fizesse petições por cerca de 30 dias, ou seja, sem orações, e quem a isso não cumprisse seria lançado aos leões. E assim, naquele reino, toda oração foi proibida, fosse aos deuses ou aos homens, não seria esta admitida, mas havia uma exceção, se fosse ao rei dirigida. Para confirmar o edito, a escritura foi assinada, para que tal lei não fosse por ninguém jamais alterada, pois lei dos Medes e dos Persas não podia ser revogada. Com base neste argumento, o rei Dario assinou o edito proibitivo que o grupo elaborou, e nem sequer desconfiava que a Daniel prejudicou. Daniel, logo que soube que o decreto estava assinado, não foi falar com o rei para que o edito fosse anulado, mas foi para sua casa, lá para o seu quarto encimado. Abrindo a porta do seu quarto e suas janelas também, estas abertas apontavam para a banda de Jerusalém, e ali ele orava, e no final dizia amém. E como era seu costume, 3 vezes por dia ele orava, na posição de joelhos a que sempre adotava, ali diante do seu Deus, muitas graças ele dava. Então os seus inimigos uniram-se confabulando, e seguindo a Daniel o encontraram orando, ali diante do seu Deus, a quem estava suplicando. Todos aqueles homens que foram lhe investigar, voltaram apressadamente para deixar o rei a par, que o edito assinado Daniel veio desprezar. E eles lembraram o rei acerca da proibição, que aos deuses não se fizesse qualquer tipo de petição, e sim a ele, pois do contrário, viraria comida de leão. E respondendo-lhes Dario, sem o menor dissabor, afirmando que o edito estava em pleno vigor, e da lei dos Medes e dos Persas era ele conhecedor. Então dissera a Dario que um dos cativos de Judá, cujo nome é Daniel, ouvidos ao rei não veio dar, nem tampouco ao edito, por 3 vezes ao dia vinha orar. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, pois entendeu que caíra no complô preparado contra o bom Daniel, o incorrupto do estado. Contudo, o rei Dario a Daniel quis bem salvá-lo, e até ao pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas da lei dos Medes e dos Persas, seus assessores estavam a lembrá-lo. Pois sendo este Daniel em extremo competente, o rei temia perder aquele homem diferente, isento de falcatruas,
que manchado a tanta gente. Então o rei foi obrigado a sua palavra cumprir, pois o edito assinado estava diante de si, mas estava sabedor que na cilada veio cair. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e lançaram aos leões este bom homem fiel, só porque tinha orado ao verdadeiro Deus do céu. E disse o rei a Daniel, demonstrando ser temente: o teu Deus, a quem você o serve continuamente, ele bem te livrará, foi a palavra do regente. E foi trazida uma pedra que a boca da cova tapou, e nela o selo real o rei Dario aplicou, e os selos dos seus nobres também nesta estampou. Tendo voltado ao palácio, o rei ficou em jejum, mas durante toda a noite não quis ouvir som algum, para poder distrair-se, e sono não teve nenhum. Mas vindo o alvorecer, o rei Dario se levantou, e dirigindo-se à cova, o seu passo apressou, e chegando a ela, com voz triste clamou. E perguntou a Daniel, o rei Dario sem sermões, se o Deus a quem ele serve o pôde livrar dos leões. E ele escuta uma voz lá da cova dos bichões: ó, revive para sempre, o meu Deus me enviou, o seu anjo até aqui e a boca dos leões fechou, para que não me fizesse dano, pois inocência em mim achou. Também contra ti, ó rei, não te fiz nenhum mal. Então ali o rei Dario, numa alegria total, mandou tirar Daniel daquela cova infernal. E quando o bom Daniel daquela cova foi tirado, nenhum ferimento nele fora ali constatado, pois somente no seu Deus tinha ele confiado. Então, por ordem do rei, todos aqueles homens malvados que acusaram Daniel foram na cova tirados, para os leões os devorarem, já que estavam esfomeados. Também as suas famílias naquela cova lançaram, e mal chegando ao fundo, os leões os atacaram, e todos os ossos deles essas feras migalharam. Depois disso, o rei Dario, com muita propriedade, editou outro decreto de paz e prosperidade para nações, povos e línguas e gente de qualquer idade. Dizia ele em seu decreto para o mundo, para todo o mundaréu, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e ainda dizia no papel: ele vive para sempre, o seu poder fim não terá, e o seu poderoso reino destruído jamais será. Ele livra e salva, e ainda veio acrescentar: e milagres e maravilhas no céu e na terra ele faz, e foi ele quem livrou das garras desses animais a Daniel, o seu servo, que testemunho verás. E Daniel continuou a ser uma autoridade, pois no governo de Dario teve boa prosperidade, e no reino de Ciro Persa manteve-se